tá. Pode abaixar um pouquinho aqui, tá muito. Vocês estão me ouvindo bem, irmãos? Quem está lá atrás está me ouvindo bem? Amém? Alguém estranhou esse ambiente quando chegou? Eu entrei aqui e parecia que eu voltei e falei assim, acho que eu estou na igreja errada. Mas eu confesso que foi uma excelente surpresa. Muito feliz pelo que Deus está fazendo. E ainda tem mais coisas para acontecer. Em breve chegarão as novidades ali da frente. E o Senhor vai continuar sustentando a obra, porque a obra é dele. Quem sustenta é ele, é tudo para ele. Louvor, honra e glória ao nome dele, amém? Queridos, próximo domingo agora, de manhã, nós teremos a direção que Deus tem dado para nós como igreja. Falaremos da nossa visão, dos valores. Os irmãos vão aprender, ouvir o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer, esse novo tempo que nós vamos viver. Quem está empolgado para viver esse tempo? Diga amém. Também estou. Estou meio assustado também, confesso. Então nós vamos receber essa direção, vamos aprender quais são os 5 propósitos de Jesus para a igreja. Sabe quais são? Domingo de manhã você vai saber. Ou aqui, ou na sua casa, mas não deixe de estar conectado conosco. E Deus tem falado muito ao meu coração, e à minha casa também, e nós vamos, sem ser o domingo próximo agora, a partir do outro, eu e a minha amada esposa, vamos trazer uma série de mensagens aos domingos de manhã, com o tema A Isca de Satanás. Nós temos sido ministrados como família, através desse livro do John Bevere, um livro antigo, mas tem tratado muito do meu coração, do nosso coração. Conhece, né, Ana Lídia? E eu sei que vai tratar o coração de toda a igreja. Você sabe qual é a isca de Satanás para aprisionar? A partir do domingo que vem, os irmãos vão saber, vão aprender, e seremos todos totalmente livres de todas as prisões em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3. Eu sei o que você está pensando, mas não é sobre isso que você está pensando que eu vou pregar. Amém? A partir do versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim, e de repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo de fundidor, e como sabão de lavandeiros, assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Versículo 13, irmãos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos.
e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então, aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular. Naquele dia que preparei, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Quantos desejam o fogo refinador de Deus? Amém? Não fala quem está do seu lado, conta um segredo para quem está do seu lado, fala assim: o fogo refinador dói. Eu ouvi uma história de que um grupo de mulheres se reuniram e leram esse texto e foram procurar saber mais a respeito do fundidor de prata, do refinador de prata, do ourives, né, que refina prata e ouro. E ela foi lá, elas quando leram o texto ficaram confusas. O que acontece nessa hora? E uma delas falou: olha, essa semana eu conheço um ourives e eu vou até ele, e eu quero ver o que ele faz quando ele vai refinar, vai trazer o refino da prata, do ouro. E ela marcou e foi. E aquele homem se assentou, pegou a prata e falou: olha, o que acontece agora é o seguinte, eu coloco a prata no fogo e deixo. Ela: é isso? É, eu deixo. E aí, o que você faz? Eu fico aqui sentado, eu não posso tirar o olho da prata de jeito nenhum. Por quê? Porque eu preciso tirar na hora certa. Se eu deixar, o ouro pode destruir a prata inteira. Então eu tenho que saber o horário, o momento certo de retirar a prata. E ela falou: como você sabe qual é o momento certo de retirar a prata do fogo? E ele falou: é no momento que eu olhar para ela e ver a minha imagem refletida nela. Então ela entendeu, e é o que nós vamos entender nessa noite, que o nosso Deus se assenta com um fogo, como um ourives, como um refinador de prata, e lança o seu fogo sobre nós, e nós vamos passando pelo fogo. Mas duas coisas nós podemos ter certeza: aquele que nos colocou no fogo continua sentado, nos segurando na mão dele, e aquele que nos colocou no fogo, ele está olhando para nós, até que a imagem dele seja refletida em nosso rosto. Eu quero falar nessa noite sobre o refino de Deus, o fogo refinador de Deus para a sua igreja. Nós entendemos, irmãos, que o fogo refinador, o refino, ele não é confortável. O refino, ele nos tira de um lugar de comodismo, e ele nos tira do automático. O refino de Deus, ele nos tira da mesmice, e ele nos impulsiona ao propósito que ele tem para cada um de nós. Bendito fogo refinador de Deus, que machuca, que dói, que faz a gente sentir na pele a dor, mas ele também nos faz perceber que enquanto esse fogo vem sobre nós, o nosso caráter é moldado, as nossas mazelas são retiradas, o nosso coração é purificado, e nós vamos nos tornando mais e mais parecidos com ele. Porém, nesse texto nós entendemos Deus falar que haverão dois grupos dentro da igreja.
O fogo refinador vai vir sobre todos, mas vão acontecer reações diferentes em dois tipos de pessoas. E nós vamos aprender a respeito dessas pessoas, de acordo com o que a palavra diz para nós. Versículo 14, preste atenção. Se você está com a sua Bíblia aberta, preste atenção aí, versículo 14. Competindo bem comigo hoje, hein, Gabriel? Ô, Gabriel, nós estamos competindo bem hoje, hein? Está barrando o microfone, cara. Versículo 14. Você sabe que tem um monte de gente torcendo para o Benjamin crescer, para ver ele correndo na igreja, para ver se eu vou brigar com ele, né? Por que vocês estão esperando isso, gente? Eu nunca briguei com o filho de ninguém. Aí a turma diz assim: ai, pastor, estou doido para Benjamin crescer e ver ele correndo pelo corredor e você chamando a atenção. Eu falei: meu Deus. Ele vai se ver com a mãe dele, não é com o pai, não. E é pior. Versículo 14. Primeiro grupo. Olha o que eles dirão, ou o que eles dizem: vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita temos o cuidado de guardar seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, nós reputamos, olha só, hein, por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Até aqui, irmãos. Esse primeiro grupo, ele vai dizer assim: servir a Deus não está valendo nada. Ele está dizendo, seria melhor não servir, porque os ímpios não servem e eles se dão melhor. Eu estou aqui sendo fiel, pagando o preço da fidelidade, quero ser fiel, Senhor. Eu quero andar direito. Eu quero andar direito com minhas coisas. Mas parece que eu ando direito, todo mundo que anda errado se dá melhor que eu. Os ímpios, eles se alegram, eles se divertem, eles fazem um monte de coisa boa, e eu estou aqui pagando um preço e não ganho nada. E aí vem aquela frase: parece que quanto mais eu obedeço, pior as coisas ficam. Você já pensou assim? Não levanta a mão, não. Não precisa levantar a mão. Eu já pensei. Sabe, irmãos, e aí eu me lembrei de um camarada que tinha tudo para pensar assim. Abra sua Bíblia em Gênesis 39, versículo 10. Esse camarada que eu vou ler aqui, ele tinha tudo para fazer esse o slogan da vida dele: ser reto só me traz aborrecimento, ser íntegro ao Senhor só me põe num lugar pior. Gênesis 39, versículo 10. Entretanto, ela instava com José dia após dia, porém ele não dava ouvidos. Presta atenção, aqui eu estou falando de José. Ele está na casa de Potifar, ele é governador da casa de Potifar, um oficial egípcio, e aqui é a esposa desse oficial, a esposa do senhor dele, que fica tentando levar ele para a cama, e ele foge dela todo dia. Não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, ou estar com ela. Então, versículo 12 eu estou agora. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: deite comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. José fez certo ou fez errado? Fez certo ou fez errado, irmãos? Tem certeza? Olha o versículo 20. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. Presta atenção. José recebe de Deus um sonho, conta o sonho, e os irmãos de José querem matar ele por causa do sonho. Ele divulga a palavra que Deus deu a ele,
e os irmãos dele querem matá-lo, não matam, jogam no buraco e vendem ele como escravo. Ser vendido como escravo era o mesmo que perder a vida, irmãos, porque ele perdeu a dignidade, ele perdeu a referência, ele perdeu a identidade. Ele tinha um dono, ele não era nada, ele era um objeto a ser usado. E depois de ser vendido como escravo pelos seus irmãos, na casa desse senhor, as coisas começam a caminhar bem, e José tem uma atitude correta. Você respondeu bem, claro que ele fez certo. Mas a coisa certa que ele fez trouxe uma consequência, o que? Boa ou ruim? Boa ou ruim, gente? Ruim, ninguém quer ser preso, ser lançado numa cova, ser lançado num cárcere. Ele foi lançado num cárcere por ter feito algo bom, só fez coisa boa e só foi prejudicado. Dá para entender uma coisa dessa? Dá para entender uma situação dessa? Parece que quanto mais ele obedecia a Deus, mais as coisas pioravam. Pastor, você vai ficar mesmo falando assim? Eu quero instigar você mais. Parece que é só piorando. Poxa, é melhor então ter deitado com a mulher e ficar quieto, porque ele não era preso pelo menos, hein? Muitos podiam pensar assim. José não pensou assim. José não disse essa frase que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque José conhece o Deus que ele serve. José sabia quem era o seu Deus. Quando José foi preso, foi lançado pelos irmãos dele numa cova, foi vendido como escravo. Meu irmão, Deus não mudou o plano. Ou você acha que quando Deus tem um propósito para você e dá uma coisa errada, Deus consulta Jesus e agora o que nós vamos fazer? E agora Jesus, ele perdeu o emprego porque ele se comportou bem. Não, meu irmão. A vontade do Senhor é soberana. José precisou passar por tudo isso. 10 anos como escravo, 2 anos como prisioneiro, e depois de 12 anos, a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Ele permaneceu o mesmo José. Quando estava no cárcere, parecia que o sonho estava cada vez mais distante, parecia que ele estava cada vez mais distante do propósito. Porém, os 12 anos de José foram 12 anos de fogo refinador. Quando José encontra com os irmãos dele, José poderia matar os irmãos dele, Faraó não faria nada, ele poderia se vingar, ele poderia acabar com os irmãos dele, ninguém faria nada com José, mas José abraçou, José amou os irmãos dele. Por quê? Porque os 12 anos que José foi refinado, ele foi preparado para ser governador. Querido, se você está passando por um momento que o fogo está purificando você, não despreze a correção do Senhor, não despreze a correção do Todo-Poderoso, porque você está sendo purificado, você está sendo lançado no fogo para você alcançar o propósito que Ele tem para você. Talvez se José, daquele momento ali, se tornasse governador, ele matava seus irmãos, mas ele passou 12 anos sendo aperfeiçoado. Sabe por que muitos pensam isso? Sabe por que esse grupo pensa isso? Que não está valendo nada, que não vale a pena, que esse grupo é essa galera aí de Mateus 13, 20. Abre sua Bíblia, por favor. Mateus 13, 20. Você vai conhecer essa galera desse grupão aí que diz: para quê? Não vale a pena. Não vale a pena ser fiel, não vale a pena continuar, não vale a pena pagar o preço. Mateus 13, 20. Olha quem é essa turma aí. É Jesus explicando a parábola do semeador. E o que foi semeado em lugares pedregosos, este é o que ouve a minha palavra e logo recebe com alegria. Ah, que maravilha, tem promessa, tem vida eterna, aleluia, eu quero, estou alegre, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza. Logo ele diz: para que eu estou fazendo isso? Não está valendo a pena ser fiel a Deus.
Então o fogo refinador, ele vai bater sobre dois grupos. Um deles vai reclamar e vai querer fugir, e fugirá. Fugirá do refino, fugirá do tratamento. A gente não fica pedindo fogo de Deus, e eu creio, eu já falei isso. Há alguns anos atrás, as canções cantadas eram sobre água. Acabamos de cantar uma dessa geração, desse tempo, né? Manancial, faz chover, mas começou antes lá com aquela, seu tempo, Ronaldinho. Meu Deus, esqueci que falava de chuva também. Bem antiga, Angélica, ajuda aí. Faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar a semente, fruto de um avivamento. Faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia em ver os teus braços, agindo com poder e graça em nossa nação. Vocês lembram dessa, né? Mas agora tudo tem fogo, tudo tem fogo, tudo tem fogo. Meu irmão, nós estamos na geração do refinador descer. Fala mais, Jesus. Fala mais, Jesus. More Jesus. Quanto mais você pede, mais vai vir para refinar, irmão. Ele vai purificar a obra dele, ele está purificando a igreja. Os pecados que estavam ocultos vão começar a aparecer. A começar pela igreja, fora da igreja, a gente já está aparecendo. E a gente vai orar, refina mais, Senhor. Purifica mais a tua noiva. Tem que ser com fogo. Mas tem uma turma que vai dizer isso. Por quê? Porque não tem raiz. Recebeu com alegria de pronto, mas não deixou a palavra criar raízes, não permitiu que a palavra ela convertesse todo o interior. A palavra só bateu aqui para aliviar as dores psicológicas momentâneas. A palavra só serviu para ser um acalento, uma cobertura em dia de tempestade, mas não permitiu que a palavra criasse raízes. Porque, meu irmão, preste atenção, Jesus quer salvar você, e provavelmente você já foi salvo por Ele, mas Ele também quer te santificar, e Ele vai santificar você com o fogo do refinador. E esse fogo não é confortável. Esse fogo vem para tirar a gente do lugar de conforto. Então esse grupo, ele faz isso, ele recebe com alegria, mas não tem raiz, e ele começa, aí sabe o que ele faz? Começam a reclamar, e nós chamamos isso de murmuração. Eles começam a murmurar como o povo de Israel no deserto. Êxodo capítulo 17, versículo 3, vai dizer: mas o povo tendo sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito? Olha, vê se não parece o mesmo povo de Malaquias. Eles podiam estar dizendo: de que adiantou a gente sair do Egito? Mesma coisa. Por que nos fizeste sair do Egito? Para nos matares de sede, a nós e nossos filhos e nosso gado? Ou seja, era melhor ser escravo de Faraó e ter água, do que ser livre no deserto e esperar o tempo da água chegar. Você está entendendo? Então, irmão, Deus mandou as pragas. Para Deus foi muito mais fácil tirar o povo de dentro do Egito do que tirar o Egito de dentro do povo. Porque para tirar o povo de dentro do Egito bastou mandar as pragas, mas para tirar o Egito de dentro do povo precisou 40 anos. Eu pergunto para você, quanto tempo mais o Senhor vai precisar para poder tirar o Egito do seu interior? Essa mentalidade de escravo, e de que escravo é bom.
Eles começaram a murmurar, se compararam aos ímpios. Esse povo se compara, e Deus fala: vocês cometeram algo que para mim é ultrajante. Porque quer saber de uma coisa? Deus odeia murmuração. Fala quem está do seu lado: Deus odeia murmuração. Você sabe por quê que Deus odeia murmuração? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando você murmura, você está dizendo para Deus: Deus, você é um incompetente. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria melhor para a minha vida. Quando você murmura, você diz para Deus: Deus, você não merecia estar no trono, porque eu faria melhor, eu sei fazer melhor. Quando você murmura, você tem no seu coração um sentimento de rebelião, e você começa a ficar semelhante ao rebelde original, Satanás. Ele quis o trono de Deus. Quando você murmura, você quer o trono de Deus. Então deixa eu te dizer, Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso que só e somente a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então você tem que tratar a murmuração como veneno. Você tem que tratar a murmuração como uma fumaça tóxica, sabe? E isso você vai aprendendo, nós vamos aprendendo com comportamentos diários, dia após dia. Olha, irmãos, não pode ter esse sentimento, mas eu estou muito feliz com a minha esposa. Minha esposa está passando por uma prova, não sei se ela está vendo a gente, tomara que não. Ela, segunda-feira à noite, a gente percebeu que nossa casa ficou sem água. Zero água. Aí eu falei: amanhã de manhã vai ter. Irmãos, eu não dormi. De madrugada eu levantei, quietinho, fui na torneira, em nome de Jesus, vou sair água agora. Abri, não tinha nada de água. E a casa que a gente está, ela tem aquela cisterna, né? Então, se não vier água não tem água da companhia, né? SEDAI, liga a bomba e a cisterna manda água. Amanhã, se não chegar água, liga a bomba e pronto. E aí no outro dia que eu fui fazer, ligar a bomba. E a bomba queimada. E a minha esposa não murmurou. Mas dá um aleluia maior, gente. Esposas. É claro que em alguns momentos ela falou: eu estou me controlando, mas eu não vou murmurar. Irmão, você está ouvindo essa palavra hoje? Amanhã, hoje à noite, final do culto, chegar em casa, Deus não vai te curar de deixar de ser murmurador, mas quando você pisar o pé fora dessa porta, Deus vai te dar uma oportunidade de você não murmurar. Porque para feridas Ele estende a mão para curar, mas para tratar caráter Ele dá oportunidade para tratar. Entenderam? Então você vai ter oportunidade. Esposas, o seu marido vai te dar uma imensa oportunidade quando chegar em casa. Amanhã de manhã. Maridos, a mesma coisa. Jovens, com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, as conversas sem noção. Repita comigo: murmuração ofende o caráter de Deus. Murmuração, para mim, é veneno. Amém, irmãos? Fuja desse veneno, em nome de Jesus. Esse povo que Deus está falando aqui é o povo que murmura, é o povo que quer se colocar no trono, é o povo que tem no seu coração a rebeldia do rebelde original. Então,
Você precisa entender que quando você toma a decisão de que você vai com Deus, a partir de agora eu estou com Jesus e eu vou no caminho de Deus, no caminho do Senhor, é o caminho que Deus tem para mim, amém? O caminho que Deus tem para mim é esse aqui, é para cá. Sabe qual é o caminho e o fluxo do mundo? Para cá. O que isso quer dizer? Que você precisa entender que a partir do momento que você decide andar com Deus, você também decidiu andar na contramão. Você precisa aprender que você vai começar a andar, nadar contra a maré, no contrafluxo. Quer dizer, vai bater de frente, vai confrontar, porque é tudo diferente. Então é claro que vai doer, é claro que vai ter oposição. Se não tivesse oposição, Jesus tinha falado: você quer vir após mim? Pega o seu travesseiro e me segue. Não, Jesus falou: pegue a sua cruz. Então está na hora de você largar travesseiro, crente, e pegar a cruz. Está na hora de você tirar o seu pijama e colocar a armadura de Deus, porque só com ela você vai enfrentar e vai resistir e vencerá. Não fique parado nesse grupo que acredita que quanto mais obedece piora. Pode até piorar, quanto mais eu obedeço agora, mais piora agora, mas porém está sendo reservado algo muito maior para depois. Quanto mais eu obedeço agora, pode piorar agora, mas eu sei que está piorando agora, para melhorar muito mais depois, porque as coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem chegou no pensamento do homem, são aquelas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, irmãos? Então quanto mais você pregar a palavra, mais duro vai ser. E glória a Deus por isso. Moisés chegou lá no Egito, começou a pregar, começou a falar para o faraó. Quando Moisés chegou para o faraó e falou assim: liberta o meu povo. Sabe o que o faraó fez, Fabiana? Falou assim: ah é? Fala para o povo que agora você quer tirar eles, né? Você veio pregar o evangelho aqui, né? Você veio pregar, falar sobre esse Deus, o grande eu sou aqui, né? Então fala para eles que eu vou tirar a palha deles fazerem tijolo amanhã. O trabalho vai ser muito mais pesado. Sabe o que o povo falou para Moisés? Pare de pregar, Moisés, porque você prega e o nosso trabalho fica pior. Você prega e fica mais pesado. Você prega e parece que fica tudo mais difícil. Quer andar com Jesus? Se prepare para ter oposição. Quer andar com Jesus? Se prepare para ter oposição. Se prepare para ser refinado. Se prepare para experimentar a vida abundante que só Ele pode dar. Louvado seja o nome do Senhor, porque o texto não para com esse grupo. O Senhor fala a partir do versículo 16. Ele vai falar sobre um segundo grupo. Esse pessoal falou isso tudo, essa turma vai falar isso tudo, mas, ou na sua Bíblia pode estar dizendo porém, ou pode estar dizendo então, aqueles que temiam ao Senhor, porque no meio dos falsos também existem os verdadeiros e fiéis. Porque no meio daqueles que esmorecem, porque no meio daqueles que abrem mão do propósito, porque no meio daqueles que têm como pior andar com Deus, existem aqueles que permanecem íntegros e fiéis ao Senhor, aqueles que temem ao Senhor. Eles temerão ao Senhor. E eles vão falar um com o outro a palavra do Senhor, porque eles meditam no seu nome. Ai, irmãos, sabe o que é isso? Consolai-vos uns aos outros. Alimente outros com a fé que você recebeu, com o alimento que você recebeu. Se você pertence a esse segundo grupo, daqueles que temem ao Senhor, eles passam pelo mesmo teste,
eles são refinados também com fogo refinador, mas eles são diferentes porque eles não murmuram, eles não reclamam. O que eles fazem, pastor? Eles mantêm o foco na fidelidade de Deus. Salmo 89, versículo 1, verso 1. Cantarei para sempre as benignidades do Senhor, com a minha boca proclamarei a todas as gerações a tua fidelidade. Aleluia. Por isso que você pode até ter promessas de Deus na sua vida, mas você não pode se alimentar das promessas. Você precisa crer nas promessas, mas você precisa se alimentar da fidelidade de Deus. Por que você está falando isso, pastor? Porque Abraão recebeu uma promessa de Deus: vou fazer de você uma grande nação. Olha para o céu, Abraão. Está vendo essas estrelas? Assim vai ser sua descendência. Olha para as areias, olha para a areia, Abraão. Está vendo? Assim vai ser sua descendência. É, Senhor. É. E os anos foram passando e nada acontecia. Abraão vai lá, tenta dar um jeito, tenta encaixar a maneira dele no propósito de Deus, dá tudo errado. Tem um filho, Ismael, com a serva de Sara, Agar. E essa confusão dura até hoje. Essa confusão de família dura até hoje lá. Então chegou o tempo de Deus dar realmente Isaac, o filho da promessa, nascido de Sara, sua esposa. E quando o menino cresce, vira um adolescente, Abraão está ali desfrutando da promessa, um velho, já 100 anos, imagina, um avô velho, já é bobo, imagina um pai velho, bobo, isso não é minha promessa, oh, que menino, que garoto. Aí Deus vai e fala assim: Abraão, pega a sua promessa e mata. Você acha que Abraão caminhou 3 dias com a promessa dele do lado para morrer, se alimentando da promessa? A promessa ia morrer, Deus tinha pedido para matar. Eu creio que Abraão passou 3 dias olhando para Isaac, e no íntimo de Abraão ele pensava: a minha promessa está aqui, Deus está me pedindo ela, mas eu sei que o Senhor é fiel, mesmo que eu mate, Ele vai ressuscitar esse garoto, porque eu confio na fidelidade de Deus. A fidelidade dele não muda. Quando ele chegou no pé do Monte Moriá, ele chama os servos dele e fala: olha, vocês fiquem aqui, eu vou subir com o menino para adorar, e depois nós voltaremos a vós. Sabe por quê? Porque quem vai diante de Deus com uma oferta de adoração, jamais voltará com as mãos vazias. Então ele sabia: eu vou arrear o cutelo em cima, eu não vou parar. Se Deus não me parar, eu não paro, mas eu sei, eu não volto sozinho. Por que, Abraão? Porque o meu Deus é fiel. Ele me prometeu, a minha mulher era estéril, mas porque Ele é fiel e Ele é poderoso, Ele fez esse menino nascer. Se Ele cumpriu a promessa dele, Ele continua sendo fiel para manter essa promessa viva. Se alimente da fidelidade de Deus. Fala com quem está do seu lado: se alimente da fidelidade de Deus. Todos os dias, irmãos. Quando estiver mais duro, fala: Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel.
E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Você pode fechar os seus olhos, levantar suas mãos, aleluia. Diga: tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel, aleluia. Nós cremos na tua fidelidade. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Nós não merecemos, e ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Porque essas coisas vão passar, e céu e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia. Não vai mudar. As estações vão mudar, o momento vai mudar, as circunstâncias da sua vida vão mudar, as coisas, os problemas vão chegar, vai vir um fogo refinador, vai doer, ser lançado no fogo, mas o caráter dele não muda, quem ele é não muda. Não é porque coisas ruins acontecem que ele deixa de ser bom, ele é bom para sempre, eternamente. Não é porque coisas parecem que fugiram do controle que ele deixou de ser fiel, ele é fiel de uma vez para a eternidade, ele continua o mesmo. Aqueles que temem o seu nome vão vigiar a sua palavra e vão manter o seu coração firme, não só nas promessas, mas na fidelidade do Pai. Eu quero pertencer a esse grupo, irmãos, sabe? Quando José estava no cárcere, jogado, esquecido, ele podia pensar: agora eu estou aqui jogado nesse cárcere, meus irmãos estão lá soltos, livres, desfrutando da riqueza do meu pai, e olha onde eu estou aqui, parece que eu estou esquecido. Mas a palavra garante: José estava na prisão e a mão do Senhor estava com José. Minha liberdade foi tirada, a vida que eu tinha foi tirada, e o que permaneceu, José? Aquilo que eu mais preciso. O que? A minha fé. Tiraram a liberdade de eu andar, de eu ir e vir, mas não me tiraram a liberdade de continuar crendo no meu Deus. Então assim, aqui eu vou continuar crendo. Sabe quando você vai viver a prova mais pesada? Quando você estiver mais perto da colheita. Porque quando você está quanto mais próximo você está da colheita, mais oposição você vai enfrentar. Imagina se José desanima. Imagina se aqueles homens que vêm falar com José, eu preciso ser aconselhado. Imagina se José falar: para aí, olha como que eu estou preso, se vira, eu tive sonho, problema seu, eu não tenho nada com isso, já tem problemas demais para pensar. Deus me enganou, já tem problemas demais. Não, José permaneceu, ministrou aqueles homens. E um belo dia, um deles lembrou: Faraó teve um sonho, não tem ninguém, sabe, não tem nada. Aquele homem falou assim: tem um garoto, tem um moço que eu conheci. Aonde? Em alguma capital. Ele é um príncipe. De qual família que ele é? Quem é esse garoto?
Ele é um escravo. Onde ele está? Ele está na prisão. Chama esse menino. E quando José interpreta o sonho de Faraó, Faraó dá o anel para ele. Faraó veste ele. Faraó dá um cetro. Faraó diz: só quando eu estiver no trono eu sou maior do que você. Você vai governar todo o Egito. Só não entendo porque que você é um escravo jogado dentro de um poço. Faraó, tem uma coisa que você não sabe. Eu fui escravo numa casa e eu fui prisioneiro numa prisão. Mas para onde, todos os lugares que eu fui, Faraó, você não sabe. A mão de Deus estava comigo. E para todo lugar que eu fui jogado e escorraçado, nunca saiu do meu coração um sonho que Deus colocou em mim. Faraó, eu podia passar até muito mais anos na prisão, mas eu tinha um selo de Deus sobre a minha vida, que eu governaria sobre os meus irmãos, que eu governaria sobre os meus pais. Se fosse você ou se fosse outro, Faraó, Deus iria me colocar nesse cargo, porque o Deus que me fez a promessa, Ele é fiel. Por onde você for, querido, a mão do Senhor vai com você. Mas eu vou ler esse texto. Gálatas 6:9 vai dizer: e não nos cansemos de fazer o bem, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Quer colher o que Deus está preparando? Permaneça. Permaneça. Porque assim o Senhor vai mostrar. A promessa é: eles serão meus. Diz o Senhor dos Exércitos, a minha possessão particular. Naquele dia que preparei, sabe aquele grande e terrível dia? Sabe a famosa, temida grande tribulação? Naquele grande dia, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve, e então vereis novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Querido, eu não sei aonde você se encontrava até você entrar nesse santuário e ouvir essa palavra, em qual grupo você se encontrava, mas hoje você tem a possibilidade de deixar o grupo da murmuração, da reclamação, de deixar o grupo da comparação com os ímpios e tornar-se o grupo daqueles que temem ao Senhor, que meditam em sua palavra e que espalham a sua palavra por onde passam e onde estejam, com a certeza de que Deus permanece fiel e de que a mão dele jamais sairá de sobre a sua vida. Ele é fiel. Ele não muda. Para todo sempre. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Ser Jesus. Deixa o Senhor te ministrar nesse momento, em nome de Jesus.